Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos 12, versículo 1 ao 8. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asa. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Lucas segue contando para Teófilo a respeito dos grandes e maravilhosos eventos que aconteceram nos primórdios da igreja. Mas ele também procura demonstrar que não foram apenas momentos de muita e de intensa alegria. Também a igreja enfrentou momentos de tristeza. E o testemunho dos próprios apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, que pregavam o Cristo ressuscitado. Através deles, Deus operava curas, sinais e prodígios maravilhosos. Mas estas mesmas pessoas também sofriam ataques por todos os lados. Esses testemunhos sempre serão importantes para nos mostrar que, embora pessoas chamadas por Deus, cheias do Espírito Santo e no cumprimento da obra, nós não estamos dispensados ou dispensadas de enfrentar situações complicadas, momentos difíceis, enfrentar mesmo a morte. Na história narrada no texto de hoje, o rei Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, e ele foi rei de Israel de 41 a 44 depois de Cristo. Isto é, uns 14 a 15 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. O texto diz que esse rei mandou prender alguns da igreja para simplesmente maltratá-los. E ainda mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E tudo isso por quê? Porque isso dava status, dava publicidade. Algumas pessoas se divertiam vendo a desgraça e o sofrimento dos outros. Eu até abriria um parênteses aqui para poder falar que o que ocorre muito atualmente é que essa banalização da violência e do sofrimento das pessoas pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, tem nos tornado muitas vezes insensíveis diante dos problemas alheios. Perde-se tempo vendo alguém cair e se machucar, perde-se tempo vendo alguém se lançar de um edifício, perde-se tempo vendo pessoas em tiroteios, assassinando crianças, idosos, prejudicando outros seres humanos de alguma maneira. Perde-se tempo com isso. E o pior de tudo, isso ainda diverte algumas pessoas. Isso tudo é desumano. Se é desumano, é anti-reino de Deus. E se é anti-reino de Deus, isto é também anticristo. E isso alimenta a violência de uma forma excepcional. O texto diz que, vendo que isto agradava aos judeus, isso é, a morte de Tiago e o encarceramento de outros crentes sendo maltratados, Herodes
prosseguiu, inclusive mandando prender também Pedro. Concordar ou aceitar a violência é também uma forma de aceitar os violentos, ou os atos violentos, de alimentar uma indústria da violência. E isto tem implicações práticas de outras maneiras, porque para prender Pedro, Herodes gastou um contingente de policiais, soldados, suficiente para policiarem as ruas e tirarem das ruas pessoas que realmente estavam cometendo crimes e prejudicando as pessoas. Um uso indevido dos recursos necessários para a preservação da vida do justo e do honesto. 4 escoltas de 4 soldados cada uma, isso é, 16 soldados para guardarem uma única pessoa. Isso só tem uma explicação: fazer propaganda, dar publicidade a uma atitude que hoje em dia pode muito bem ser comparada à procura desenfreada de pessoas seguidoras nas redes sociais. Provérbios, no capítulo 13, no versículo 2, diz: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. E Herodes sabia muito bem disso. As pessoas infiéis desejam a violência. E era isso que ele fazia para alimentar o desejo dessas pessoas. E ao contrário de darmos publicidade para a violência, o texto de Provérbios, capítulo 31, o versículo 8 e o versículo 9, diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, se tem que fazer propaganda, faça a propaganda da justiça e do direito das pessoas pobres e necessitadas, que não têm voz. Seja a voz dessas pessoas em um mundo onde a violência está cada vez mais banalizada. Contra essa situação, seria interessante lembrar-se do texto de Mateus, capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E na história que Lucas está narrando para Teófilo, diante da prisão do apóstolo Pedro, a igreja se mantinha em incessante oração a favor dele. A oração intercessória sempre fez parte da vida da igreja e é fundamental uma igreja na qual uns sintam-se responsáveis pelos outros e, no mínimo, estejam intercedendo uns pelos outros. Dessa forma, damos testemunho também da nossa unidade. Se por qualquer motivo não podemos estar próximos uns dos outros, podemos interceder uns pelos outros. E confiamos que dessa maneira somos bênção na vida dos nossos irmãos e estamos passando junto com eles pelas alegrias, mas também pelas dificuldades. Isso era muito importante que Teófilo soubesse, que eu também saiba e que todos nós saibamos para continuarmos no cumprimento da nossa missão. Deus abençoe você e a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as profundas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.